Antes da gente começar, já deixa seu like e se inscreve no canal. Assim você me ajuda a alcançar mais pessoas e não perde os próximos capítulos dessa série. Olá, bem-vindos a mais uma Exploração Focada. Hoje a gente vai mergulhar em algumas ideias, assim, bem transformadoras sobre o que realmente cria um ambiente familiar legal, sabe? Onde as crianças podem crescer bem. Nossa fonte hoje são uns trechos do livro da Philippa Perry, o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido. A ideia aqui é entender melhor como é que as relações dentro da família funcionam como o verdadeiro ambiente da criança, né? E como a gente pode cultivar um espaço de segurança, de desenvolvimento, não importa muito qual a configuração da família. Sobre não ter um lar. E ela disse, nós temos um lar, só não temos onde colocá-lo ainda. Isso, para mim, vai direto ao ponto do que a gente vai discutir. O lar é feito das conexões, da segurança emocional que a gente constrói junto, né? Não são só as paredes da casa. Nossa, isso já muda totalmente a perspectiva, né? Coloca o foco direto nas pessoas, nas relações. E uma das ideias mais fortes que eu vi nesse material é que a estrutura da família, se tem pai, mãe, só mãe, dois pais, se os pais moram juntos ou separados, isso importa bem menos para o desenvolvimento da criança do que a gente costuma pensar. O que realmente pesa é como as pessoas ali naquela família interagem. Isso pode ser meio contraintuitivo para muita gente, né? Esse é um ponto central mesmo, e tem pesquisa apoiando isso, sabe? Quando você consegue isolar outros fatores, tipo a grana da família, o nível de estudo dos pais, a estrutura familiar por si só, ela tem pouca influência no desenvolvimento cognitivo ou emocional. Lá no Reino Unido, por exemplo, mais de 25% das crianças crescem em lares com um só dos pais e os resultados delas não são necessariamente melhores ou piores por causa disso. O fator decisivo não é o formato, sabe? É a qualidade do tecido das relações. Entendi. Então, se não é a estrutura, o que exatamente nesse tecido relacional, como você disse, é que faz a diferença crucial? O que é isso na prática? É a dinâmica do círculo mais próximo da criança. Quem são essas pessoas? Pais, cuidadores principais, irmãos, avós que estão ali presentes, amigos da família. A questão é como essas pessoas se tratam no dia a dia. Existe respeito, mesmo quando discordam? Ou será que o estresse, a raiva, são descontados uns nos outros? Essas interações diárias, sabe, elas são o verdadeiro clima onde a personalidade e a saúde mental da criança vão se formando. Elas são indivíduos, claro, mas também são parte de um sistema maior, que é a família, e respondem a esse sistema. E parece que tem uma desconexão bem grande na percepção disso. O material que a gente leu cita que 70% dos adolescentes acham super importante para a felicidade deles que os pais se deem bem. Mas só 33% dos pais concordam que isso é tão crucial assim. Por que será essa diferença, hein? Os pais não estão vendo o impacto? É fascinante essa diferença, né? O que acontece muitas vezes, eu acho, é que o sofrimento emocional das crianças, aquele causado por relações tensas ou cheias de conflito entre os pais, ele não é visível, sabe? Para os adultos. Pode ser difícil para os pais reconhecerem o próprio papel nisso tudo, talvez porque eles mesmos não saibam como fazer diferente, ou porque estão muito envolvidos nos seus próprios problemas, né? Quando a casa vira tipo um campo de batalha, mesmo que seja um campo de batalha silencioso, a criança entra num estado de alerta constante. E essa insegurança não deixa espaço para curiosidade, prejudica a concentração, e aí, claro, o aprendizado vai junto. Não sobra energia mental para explorar o mundo, né? Nossa, isso explica muita coisa mesmo. A criança fica mais preocupada em sobreviver emocionalmente ali do que em, aprender coisas novas. E quando os pais estão separados, aí essa dinâmica deve ganhar uma camada extra de complexidade, né? A fonte que a gente está usando hoje bate muito na tecla da importância de falar do outro genitor de forma respeitosa, mesmo que a relação tenha acabado mal. Mas, nossa, isso parece um conselho bem difícil de seguir na prática, não? É extremamente difícil, sem dúvida. Mas é vital para a criança. O ponto-chave aqui que a Perry ressalta é que a criança se percebe como uma extensão dos dois pais, sabe? Uma parte de cada um.
Então, ouvir crítica constante a um deles pode fazer a criança pensar: ah, então tem algo de errado comigo também, sabe? Isso mina a autoestima dela. E além disso, cria um conflito de lealdade que é, nossa, dolorosíssimo. Tipo, se eu amar um, tô traindo o outro. Para o bem-estar da criança, o ideal mesmo é ter cooperação, uma comunicação respeitosa entre os pais e contato regular com os dois. Isso diminui muito os riscos de problemas como depressão, agressividade. Uhum. E a falta desse contato, principalmente com a figura do pai depois da separação, é destacada ali como um problema bem sério, né? Sim, os dados são preocupantes mesmo. Lá no Reino Unido, por exemplo, mais de 1/4 das crianças perde o contato com o pai 3 anos depois que os pais se separam. E essa ausência está ligada consistentemente a mais angústia, mais raiva, sintomas depressivos, baixa autoestima na criança. É um vazio que deixa marcas reais, duradouras. O livro traz um exemplo, né? Da Mel e do James. O filho deles, o Noah, não tem contato com o pai porque o pai rejeitou a paternidade. Como é que a Mel lida com essa ideia de proteger a imagem do pai numa situação tão extrema assim? A história da Mel é um exemplo disso levado ao limite, né? O James não só rejeitou a paternidade, ele ativamente não quer ter relação com o Noah. A estratégia da Mel, apesar da mágoa dela, da decepção, é focar nos aspectos positivos que ela ainda consegue ver no James. Talvez um talento, um interesse, até característica física, quando o Noah pergunta sobre ele. Ela faz isso para proteger a autoimagem do filho, sabe? A ideia de meu pai tem coisas boas, então eu também devo ter. E também, talvez, para não fechar completamente uma porta para o futuro, quem sabe? Imagino que sustentar isso deve ficar cada vez mais complicado conforme o Noah cresce, né? As perguntas ficam mais difíceis. Sem dúvida nenhuma. A Mel vive com esse receio, né? Do momento em que ela vai ter que contar a história toda e como Noah vai lidar com essa rejeição, com esse abandono. Mas a abordagem dela de não demonizar o pai ausente é a mais protetora que ela pode oferecer na situação dela. O essencial é, mesmo que não haja colaboração do outro lado, evite usar a criança como palco para desabafar suas mágoas sobre o ex-parceiro. E, claro, nesses casos, uma rede de apoio forte, avós, tios, amigos, se torna ainda mais vital, né? Para oferecer outras figuras de referência, suporte. Falando em proteger, é muito instintivo a gente querer blindar os filhos de qualquer dor, né? Mas a vida traz frustração, perda, desejo que não se realiza. Se a gente não pode evitar a dor, qual seria então, segundo a fonte, a melhor forma de ajudar a criança a lidar com ela? A ideia fundamental não é tentar construir uma fortaleza contra a dor, porque isso não existe, é ilusório. O papel mais importante dos pais ou dos cuidadores é estar presente. Presente mesmo, sabe? Quando a dor inevitavelmente aparecer. E o que significa estar presente? É oferecer uma presença calma, acessível, que acolhe os sentimentos da criança sem julgar, sem minimizar, tipo, ah, não foi nada, e sem tentar resolver tudo na hora. Simplesmente ser uma companhia empática na dificuldade. Isso já torna a dor mais suportável. É um ato poderoso de sintonia emocional, sabe? Entendi. Faz sentido. Agora voltando para os pais que criam os filhos juntos. O material diz que o amor e o respeito entre o casal são a base da segurança da criança. Mas também é bem realista ao apontar que a chegada dos filhos abala e muito a dinâmica do casal. Traz muitas tensões novas. Sim, e é crucial validar essas tensões. A lista de mudanças é, nossa, imensa. Menos espontaneidade, quase nenhum tempo a sós para o casal, privação de sono que parece não ter fim, visões diferentes sobre como educar os filhos, o impacto na carreira de um ou dos dois, na vida social, mudanças na intimidade, novas pressões financeiras. Tudo isso pode gerar ressentimento, muitas vezes um ressentimento que fica ali, não dito. Reconhecer esses sentimentos, mesmo que só para si mesmo, já é o primeiro passo para não agir baseado neles de forma destrutiva. E como lidar com essas tensões de um jeito construtivo? Porque resistir à mudança parece que não adianta nada. Exato, não adianta. A chave, segundo a Perry, é a flexibilidade e a aceitação dessa nova fase da vida, em vez de ficar lutando contra ela ou idealizando como era antes. É preciso trabalhar com a mudança.
Tem o exemplo do Mark no livro, que ilustra bem isso. Ele se ressentia muito das responsabilidades de ser pai, mas quando ele começou a aceitar isso e a encontrar um novo sentido nelas, ele percebeu que, paradoxalmente, isso acabou aliviando a pressão sobre a parceira e melhorou a relação deles. Aceitar a realidade pode ser libertador de verdade. Isso leva direto para a questão das discussões, das brigas. Elas vão acontecer, né? O ponto não é evitar conflito a qualquer custo, mas sim como esses conflitos são gerenciados. Parece que a forma como se briga é tudo. Precisamente. Discordar faz parte de qualquer relação próxima, íntima. O problema surge com os padrões destrutivos de comunicação durante o conflito. A autora sugere analisar 3 coisas: o contexto, o motivo objetivo da briga, por exemplo, a louça suja na pia, os sentimentos de cada um sobre aquilo, frustração, cansaço, sentir-se desrespeitada, e o processo, como a discussão acontece, o jeito de falar. Quando a gente ignora os sentimentos e foca só no contexto ou em quem tá certo, a gente cai nos estilos bem ruins de brigar. E quais seriam alguns desses estilos destrutivos que a fonte aponta? Dá pra gente ter uma ideia. Um muito comum é o que ela chama de tênis de fatos. Os parceiros ficam só rebatendo argumentos lógicos para provar quem tá certo sobre a louça suja, por exemplo. Tem que lavar na hora, senão a comida gruda. Mas eu economizo água se lavar tudo junto depois. Mas fica anti-higiênico, mas as bactérias morrem com água quente. O foco vira ganhar o debate e não achar uma solução que funcione para os dois. E isso só acumula ressentimento, né? Reconheça esse padrão. Total. Qual outro? Tem o olha um bicho. É aquela tática da distração, sabe? Mudar de assunto de repente para evitar o confronto. Evitar todas as discordâncias pode parecer pacífico, mas na verdade corrói a intimidade, porque muitos assuntos importantes acabam virando tabu. Outro é o martírio. A pessoa faz a tarefa tipo lava a louça de forma passivo-agressiva, sabe? Suspirando alto, batendo panela, falando deixa que eu faço, tentando gerar culpa no outro, mas se sentindo vítima e ressentida por dentro. E claro, tem a perseguição, que é partir para o ataque pessoal, né? Você é um porco mesmo por deixar essa pia assim. Isso, invariavelmente, só gera defesa no outro e a briga escala. Puxa, e todos esses estilos criam um ambiente de tensão, de insegurança para as crianças, né? Mesmo que elas não entendam exatamente sobre o que é a briga. Então, qual seria a alternativa? Como seria uma discussão mais saudável? A abordagem construtiva, segundo a Perry, foca em um problema de cada vez. Tenta ir além da superfície para entender qual a necessidade real por trás da queixa, sabe? E o ponto crucial: expressar os sentimentos usando a primeira pessoa, eu sinto, em vez de ficar acusando, você faz. Usando o exemplo da louça, em vez de atacar, seria algo como: olha, quando eu chego em casa cansada ou cansado e vejo a pia cheia de louça, eu me sinto sobrecarregada e um pouco desanimada, sabe? Eu me sentiria muito melhor se a gente conseguisse manter a pia mais livre durante o dia. O foco muda do ataque para a expressão de necessidade e sentimento. Entendi. E a resposta para isso também teria que ser diferente, imagino. Não uma resposta defensiva. Idealmente, sim. Uma resposta que valide o sentimento do outro, que reconheça o que ele está dizendo. Algo como: puxa, eu entendo que você se sinta assim quando chega e vê a bagunça. Não é legal mesmo. Hoje o dia foi corrido para mim, mas eu compreendo o seu ponto. A partir desse reconhecimento mútuo, a negociação de uma solução fica muito mais fácil, mais colaborativa. Ok, que tal a gente combinar de não deixar acumular tanto? Ou podemos dividir essa tarefa de outra forma? O clima muda completamente. Aquela história do Johnny, o filho de 22 anos pedindo a jaqueta de couro antiga do pai, o Keith, de 60. É um exemplo perfeito de como os sentimentos que não são ditos explodem de forma errada, né? O Keith reage com raiva, o Johnny se sente atacado sem nem entender por quê. Ficou num ponto muito sensível para ele. O envelhecimento, a sensação de estar ficando obsoleto, sabe? Tipo, ele acha que eu nunca mais vou usar isso, que eu já tô acabado. O Keith se sentiu vulnerável com isso e mascarou essa vulnerabilidade com irritação, com raiva.
O Johnny, que não tinha a menor ideia dessa vulnerabilidade do pai, só percebeu a hostilidade e reagiu a ela. Vira uma espiral de mal-entendidos. E como a comunicação poderia ter sido melhor ali, seguindo esses princípios que a gente está falando? Olha, se o Keith conseguisse acessar e expressar essa vulnerabilidade dele, ele poderia ter dito algo mais ou menos assim: Filho, eu entendo que você goste da jaqueta. É legal mesmo. Mas, sabe, eu ainda não tô pronto para me desfazer dela. Para ser sincero, guardar essas coisas na minha juventude me traz um certo consolo, agora que estou envelhecendo. Isso abriria uma conversa real sobre sentimentos, sobre o que está pegando para cada um, em vez de virar um confronto por causa de um objeto. Então, resumindo aquelas 5 regras de ouro para conversas difíceis que o material sugere, seria: 1. Reconheça seus próprios sentimentos e tente entender os do outro, sem cair na armadilha de quem está certo ou errado. Sentimentos simplesmente são. 2. Use frases com eu para descrever sua experiência. Eu sinto, eu preciso. Evite o você que acusa, você sempre, você nunca. 3. Pause antes de reagir, especialmente se sentir raiva. Tente entender de onde vem esse sentimento em você. 4. Aceite a vulnerabilidade, a sua e a do outro. É na vulnerabilidade que a conexão real acontece, não na armadura que a gente veste. E 5. Não presuma as intenções do outro. Pergunta, checa e valide os sentimentos dele, mesmo que você não concorde com a perspectiva dele sobre a situação, mesmo que você não concorde com o ângulo que o outro olha para isso, ouso ser um grau diferente do seu. Uau! Tudo isso parece exigir uma reserva de boa vontade na relação para funcionar, né? Se a relação já está meio desgastada, como é que se começa a reconstruir essa boa vontade? Por onde começar? Boa pergunta. A fonte, muito baseada nas pesquisas do John Gottman, lá no Love Lab, dá 2 pistas principais. A primeira é algo que o Gottman chama de responder às solicitações de conexão. São aquelas microinterações do dia a dia onde uma pessoa busca, mesmo que sutilmente, atenção, interesse ou uma reação da outra. Pode ser um comentário tipo, nossa, olha essa notícia, um toque no braço, um suspiro, um olhar buscando cumplicidade, coisinhas pequenas. E qual é a importância de responder a essas pequenas coisas? Parece tão trivial, né? Gottman descobriu que isso é tudo menos trivial. Ele monitorou casais fisiologicamente, sabe, durante conversas. Os casais que ele chamou de desastres, aqueles com alto nível de estresse, que viam o parceiro como adversário, ou se separaram, ou mantiveram relações muito infelizes. Já os mestres que conseguiam permanecer calmos, mesmo discordando, continuaram juntos e felizes. E a diferença gritante entre eles, os mestres consistentemente se voltavam em direção às solicitações de conexão do parceiro. Eles respondiam positivamente na grande maioria das vezes, tipo mais de 80% das vezes. Os desastres só faziam isso em cerca de 30% das vezes. Então, responder a esses pequenos lances, essas pequenas buscas por conexão, constrói um saldo bancário emocional positivo, sabe? Uma reserva de boa vontade, de reciprocidade. É começar a ver o outro como time, não como o oponente. Faz todo sentido. É como se fosse regar a plantinha da relação todo dia, né? Com essas pequenas coisas. Qual seria a segunda forma? A segunda é um esforço consciente de focar na apreciação e na gentileza. É escolher ativamente procurar e notar o que há de bom no outro, seja no parceiro, nos filhos, nos pais, em vez de ficar só catalogando as falhas. E mais importante, expressar essa apreciação, falar, verbalizar o reconhecimento e praticar a gentileza, mesmo quando for difícil. As pesquisas mostram que a gentileza é meio contagiosa, sabe? Ela pode ser aprendida e tende a gerar reciprocidade, mesmo que não seja de imediato. E um ponto importante, isso não significa ser passivo ou engolir sapo, tá? É possível ser gentil e assertivo, expressando inclusive raiva ou frustração, mas de forma respeitosa, usando aquelas regras de comunicação que a gente já falou. E um ponto final, mas que na verdade permeia tudo isso, é a validação e a empatia.
É fundamental a gente internalizar que podemos magoar alguém mesmo sem ter a intenção. Quando isso acontece, a nossa defesa natural é justificar: ah, mas não foi por mal. Só que o caminho mais construtivo é primeiro validar o sentimento do outro. Olha, eu entendo que o que eu fiz ou o que eu disse te magoou. Sinto muito por ter causado isso em você. É reconhecer a dor do outro antes de se explicar. E respeitar que pessoas diferentes têm reações diferentes à mesma coisa. Ninguém está errado por sentir o que sente, né? Então, tentando destilar essa nossa análise das ideias da Philippa Perry, o grande recado é que a arquitetura invisível das nossas relações familiares, a qualidade das conexões, como a gente navega os conflitos que são inevitáveis, nossa capacidade de oferecer validação e de cultivar boa vontade, é isso que realmente constrói o lar seguro para o desenvolvimento da criança. Muito mais do que a estrutura física da casa ou o formato da família em si. Exatamente. Somos seres relacionais, né? Profundamente moldados pelo sistema em que a gente vive. E a notícia boa, a notícia encorajadora, é que a gente tem muita agência para influenciar esse sistema para melhor. Ao focar nessas interações diárias, na comunicação consciente, na validação dos sentimentos de todo mundo ali, a gente pode sim criar um ambiente mais saudável, onde todos, não só as crianças, se sintam vistos, ouvidos e compreendidos. Isso realmente oferece um caminho bem prático para a gente tentar melhorar nossas relações mais importantes, né? Muito bom. E talvez um ponto para a gente levar e refletir um pouco mais. Além daquelas solicitações de conexão mais óbvias, tipo um pedido direto de atenção ou um comentário esperando resposta, que outras microinterações do nosso dia a dia, talvez um olhar compartilhado, um pequeno favor, um reconhecimento silencioso de um esforço, poderiam ser vistas também como essas pequenas solicitações de validação ou de pertencimento. E como será que uma resposta mais consciente, mais positiva, a esses momentos quase invisíveis poderia, aos pouquinhos, ir transformando a atmosfera da nossa vida familiar? Fica aí a reflexão, né? Se este vídeo fez sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você continua acompanhando essa jornada e me ajuda a alcançar mais pessoas. Obrigada por estar aqui.